Início da leitura de mais um livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa é uma edição do Clube de Literatura Clássica. E ela diz o seguinte no prólogo. A primeira edição dessas Memórias Póstumas de Brás Cubas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira pelos anos de 1880. Postas mais tarde em livro, eu corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei ainda alguma coisa e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Assim composto, sai novamente à luz esta obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistrano de Abreu, noticiando a publicação do livro, perguntava: as Memórias Póstumas de Brás Cubas são romance? Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigavelmente as viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele, que mais adiante, que sim e que não, que era um romance para uns e não era para outros. Quanto ao segundo, assim se explicou o finado. Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou. Xavier de Mestre, à roda do 4, Garret na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode, talvez, dizer que viajou à roda da vida. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é que ele chama rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero que está longe de vir dos seus modelos. É taça que pode ter lavores, de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais que para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e aos outros conforme lhe pareceu melhor e mais sincero. Machado de Assis. Tem uma mensagem também de Rafael Domingos de Souza, de junho de 2022, que diz que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos maiores romances de todos os tempos. E certamente um dos mais hilários. Como é o caso de toda grande obra-prima, tratar de suas complexidades exigiria escrever um livro inteiro. Afinal de contas, Memórias Póstumas é uma biografia, isto é, a história de uma vida, e nenhuma vida poderia caber num punhado de páginas. De fato, poderíamos dizer que neste livro Machado de Assis estava na pista de um mistério, o da vida e o da morte, e que esta sua investigação chegou a níveis de profundidade incomparáveis na história da literatura, a começar pela caracterização de seu defunto autor. Brás Cubas é um digno representante da elite brasileira de seu tempo. Cubas é um homem rico, fútil, egoísta, mimado, improdutivo, provinciano, mas que ao mesmo tempo se depara com uma ideia genial que poderia curar a humanidade inteira da flor amarela da melancolia. Em toda sua futilidade, o defunto autor se revela também um profundo conhecedor de literatura e filosofia antiga e moderna, além de possuir uma visão que extrapola os limites de sua vidinha insignificante e abarca a história humana inteira. Contradições que estão no âmago deste romance desconcertante. Aliás, esta é uma perspectiva que o leitor deverá sempre estar atento. Ao longo do livro, o narrador sempre contrasta a vida individual e anônima das pessoas comuns com grandes personagens da história. Memórias Póstumas não é, de nenhuma forma, um livro leviano. E uma das grandes proezas machadianas foi escrever um livro ao mesmo tempo divertido e sombrio, usando a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Brás Cubas sonhou muito e não fez nada, e sua morte, como sua vida, não fez diferença nenhuma para o mundo, como provavelmente a nossa também não fará. Considerando que este é realmente um dos livros mais engraçados que a literatura universal produziu, é extremamente constrangedor ver como Machado de Assis se tornou sinônimo de sisudez e velharia. Certamente mais uma das incríveis façanhas do nosso maravilhoso sistema educacional. Talvez pela mesma razão, todo o arsenal de expressões e frases de efeito que o livro possui nunca foi absorvido pelo público brasileiro, diferentemente do que aconteceu com grandes autores como Shakespeare e Pushkin, cada um em seu país. Machado de Assis nunca entrou na língua do povo. Esperamos, contudo, que esta edição ajude o leitor que esteja lendo Memórias Póstumas pela primeira vez
Quero esteja revisitando e realmente mergulhar e se deleitar com uma obra deste quilate que temos a fortuna de possuir como nossa, o que deveria fazer inveja a qualquer outra grande tradição literária. Por isso, ficamos muito felizes em poder prover nossa edição do Clube de Literatura Clássica com centenas de notas que dão conta de praticamente todas as referências intertextuais de que o romance está repleto. O leitor terá, talvez pela primeira vez, a chance de compreender várias passagens com alusões muito específicas e que nem sempre são fáceis de encontrar. Além das piadas extremamente eruditas do autor, o texto aqui estampado foi cotejado com histórica edição crítica realizada pela Comissão Machado de Assis, liderada por Antônio Rués, e que foi um marco da filologia brasileira. Atualizamos a ortografia, mas mantivemos alguns arcaísmos fonéticos, seguindo o modelo de Brás Cubas e fugimos, pois, a um prólogo explícito e longo. Deixamos aqui um único conselho ao leitor. Divirta-se. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança a estas memórias póstumas. Ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é o que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quanto muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Mestre, eu não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado, escrevia com a pena de galhofa e a tinta de melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que os diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, eu evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá e no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com uma piparote e um adeus. Brás Cubas. No segundo prefácio da primeira edição póstuma de L'Amour, de 1853, que continha fragmentos inéditos, Je n'écris que pour son lecteur et de seul être malheureusement aimable, charmant, pour un hypocrite, pour amoureux, aux cas je voudrais plaire, j'en connais à peine um ou deux. Não escrevo senão para 100 leitores, e desses para infelizes, amáveis e encantadores, de modo algum hipócritas nem morais, aos quais gostaria de agradar, conheço no máximo um ou dois. É interessante notar que o primeiro prefácio, Stendhal, a que recusa ao seu livro o título de romance. Quoiqu'il traite de l'amour, ce petit volume n'est point un roman, et surtout, n'est pas amusant comme un roman. Embora trate de amor, este pequeno volume não é um romance, e sobretudo não é divertido como um romance. Também chama seu livro de viagem. Voyage dans les régions peu connues de cœur humain. Viagem às regiões pouco conhecidas do coração humano. Cette espèce de voyage moral en Italie e en Allemagne. Essa espécie de viagem moral à Itália e à Alemanha. De modo que este livro pode ser posto no mesmo rol de obras citadas por Machado anteriormente e por Brás Cubas agora em seu prólogo. Stendhal também passa em revista seus potenciais leitores, entre os quais Les Personnages Graves e Les Gens de Prix. Por fim, há um comentário mordaz sobre memorialistas. Un orgueil plus grand
le empêche d'imprimer son cœur et de le vendre au public pour 6 francs, comme ces gens qui, les leurs vivants, impriment leur mémoire. Um orgulho maior o teria impedido de imprimir seu coração e vendê-lo ao público por 6 francos, como aqueles que ainda vivos imprimem suas memórias. Bem, Brás Cubas parece ter aprendido a lição. A palavra galhofa significa zombaria. E a palavra conúbio significa casamento. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa. Campa no significado de pedra que cobre a sepultura, por extensão a própria sepultura. Foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco, no caso, são os primeiros 5 livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, cuja autoria é atribuída tradicionalmente por judeus, cristãos e muçulmanos a Moisés. Dito isso, expirei às 2 horas da tarde, de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Catumbi fica na região central do Rio de Janeiro, confinando com Santa Teresa e o centro do centro da cidade. Naquele tempo, era ainda dominado por chácaras. Tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos. Era solteiro. Possuía cerca de 300 contos. No caso, contos era uma soma grande, em termos atuais. Brás Cubas seria, então, considerado um milionário. Então, eu fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade. É que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante, e tão triste, que levou um daqueles fiéis na última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe, funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Conclusão, o fim dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country. Terra ignota, desconhecida. Era a expressão usada por Hamlet no famoso monólogo do To Be or Not to Be, ato 3º, cena 1. Who would fathers bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have, than fly to others than we know not of. Quem fardos suportaria gemer e suar sobre uma fatigante vida, senão porque o medo de algo após a morte, a terra ignota, de cujas fronteiras nenhum viajante retorna, intriga a vontade e nos faz antes suportar os males que temos, do que voar rumo a outros que não conhecemos.
sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe em Hamlet, mais pausado e trôpego, com quem se retira à tarde, tarde e aborrecido, viram-me ir a umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale. E tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse no caso, que arrancasse os cabelos em sinal de luto. Não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que, sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo, e a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o vôo desde o Eliço, as ribas africanas, sem embargo, das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou, por sobre os destroços presentes, até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborilha nas folhas do tinhorão, da chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Um correeiro, no caso, seria... Deixa eu buscar. O que seria um correeiro? É um emplasto, medicamento passado sobre um pano e aplicado sobre a pele. Ou, na verdade não. Um correeiro é um comerciante ou fabricante de artigos de couro, como parece. Um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra de morte foi muito menos triste do que poderia parecer. De certo modo em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-se no peito. Com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Eu morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. O capítulo 2 fala que o título é O Emplasto. O emplasto, sim, é aquele texto que eu estava lendo antes, que é um medicamento passado sobre um pano e aplicado sobre a pele. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia do trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou-se a bracejar e pernear e fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim. Cambalhotas no ar de um acrobata. Que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto. Estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Alusão ao enigma proposto pela esfinge de Tebas, que foi resolvido por Édipo. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco. Hipocondríaco, no caso, deve ser aquilo entendido como melancolia, mania de doença, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio, que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá, do outro lado da vida, posso confessar tudo.
O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas nos jornais mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruído. Arruído, no caso, se entende por extensão, pompa, ostentação. E no caso, deixe-me lá, do foguete de lágrimas. Foguete de artifício cuja explosão cai do céu no formato que lembra lágrimas. Talvez os modestos que arguam, no caso, que censurem essa ideia, esse defeito, fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. Do outro, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda, no caso é uma unidade da infantaria de exército espanhol-português, Brás Cubas nasceu antes da independência do Brasil. Também era conhecido como quadrado espanhol. Deixe-me voltar. Que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e conseguintemente a sua mais genuína feição. Decido, leitor, entre o militar e o cônego, eu volto ao emplastro. Continua a leitura no próximo vídeo.